Muito bem, paz do Senhor a todos que estão aqui me assistindo aqui no meu canal. O missionário Pablo Brizolar aqui vos fala. Mais uma vez, mais um devocional da parte do céu para com a sua vida. Mas primeiro eu quero agradecer a você que está firme no propósito da oração da madrugada, a oração da madrugada, o qual sempre há uma oração para os irmãos aqui no canal. Já temos mais de 10, 12 orações, o qual eu, minha pessoa, missionário Pablo Brizolara, está orando por você na madrugada, está lhe clamando, buscando em favor da tua vida, em favor da tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu te peço a você agora que você venha prestar muito bem atenção, que eu vou falar sobre um tema bem importante: como ler as Escrituras, como pegar e ler as Escrituras. Desde já eu peço a você que você venha se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações de determinados vídeos que vão aparecer na sua telinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Também você pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, como sempre, e anote tudo o que eu falar para você tomar nota, ou você pegar e tomar nota também, Vou falar sobre a Bíblia precisa ser interpretada. Olha só, eu vou falar a respeito disso aí hoje. Também eu vou falar também sobre a importância da exegese. Também vou falar sobre a autoridade da Bíblia. Vou falar sobre a iluminação do Espírito Santo. Também vou dar algumas sinopses aqui para vocês. Vou dar um auxílio teológico sobre os tipos de autoridade religiosas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e também as regras básicas de interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete? Também vou te deixar essa pergunta aí no ar. Há princípio de interpretação bíblica, os princípios de interpretação bíblica também eu vou falar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os perigos da hermenêutica pós-moderna, olha só, interessante. Também vou dar um sinopse aqui e vou dar a conclusão e vou deixar algumas perguntas com as respostas também aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho esse devocional de suma importância em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pegue sua Bíblia, deixe já aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 30. Enquanto você acha, em nome do Senhor Jesus, eu vou deixar aqui embaixo o link da Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia de Estudo Roman, para a honra e a glória do Senhor Jesus, da CPAD, da Casa Pastoral das Assembleias de Deus, o qual você poderá adquirir por um preço bem acessível. Também estou usando aqui a revista da Escola Dominical, em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual você também poderá achar algumas coisas, outras eu vou estar comentando, a minha pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também vou dar alguns livros para você se aprofundar no conhecimento, em nome do Senhor Jesus, para você pegar e ser abençoado. Eu vou dizer 2 livros aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, para você se aprofundar no conhecimento. Mas sem perca de tempo, em nome do Senhor Jesus, vamos à leitura da palavra que diz: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que tu lê? Olha só, olha essa expressão, entende o que tu lê. A verdade prática, meus amados irmãos, dessa expressão é que as técnicas de expressão auxiliam na compreensão da Bíblia. Mas
não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade de Deus. Repetindo para você, as técnicas da interpretação auxiliam, ajudam, na compreensão da Bíblia. A pessoa que está lendo compreender o que ela está lendo e também discernir o que ela está lendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não são infalíveis, por isso não pode ser colocadas acima da autoridade de Deus. O Espírito Santo te dá toda a autoridade para você ser guiado aqui e saber ler as Escrituras com uma forma eloquente e também com uma forma correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou repetir a palavra. E correndo Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que tu lê? Olha só a Bíblia aqui nesse pedacinho. Eu abro uma expressão aqui que está começando a estrutura que pode indicar que Felipe seguiu explicando outras passagens relevantes além daquelas de Isaías. Aleluia, glória a Deus. E também eu quero continuar com você dando uma pequena introdução do que você vai aprender. O importante é conhecer a estrutura da Bíblia, meus amados irmãos, para manejá-la bem, importante e adequadamente. O obreiro bom e aprovado sabe manejar a Bíblia. Não essas pessoas cruas que sobem em cima dos nossos púlpitos e começam a desabafar e começam a contar da própria vida. Nós não queremos saber da própria vida, nós queremos saber do ensino da palavra de Deus. E a Bíblia, bem manejada, mais importante ainda, é leia adequadamente. São poucos os erros e os enganos, por causa da má interpretação das Escrituras Sagradas, mas ainda acontece. Exemplo, profetas estão em cima do altar e determinam uma palavra que não tem sentido bíblico, não tem uma exegese bíblica a respeito daquilo. Mas muitas pessoas estão distorcendo a palavra, que é o qual está dizendo aqui. Você tem que saber manejar a palavra, interpretar a palavra, e o importante, lê-la com eficiência, eloquência e prestar muito bem atenção. Na hora que você estiver lendo a palavra, não se distraia em internet. A hora que você estiver, você e Deus, você tem que pegar e ficar ali, você e Deus, firme até o final da palavra. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Continuando, por isso temos que dar a devida importância no assunto que impacta diretamente a qualidade, da fé do leitor da Bíblia. Como assim que impacta na qualidade da fé do leitor da Bíblia? Como pode um leitor, exemplo, como eu li agora aqui, ler esse determinado versículo e correndo Felipe ouviu o que o profeta Isaías disse: entendes tudo o que tu lê? Se um verdadeiro pessoa está lendo, buscando aqui uma determinada ocasião na Bíblia, ele vai ler correndo isso aqui, ou ele vai tentar achar aqui nos subtextos aqui embaixo o que ele quer achar, uma resposta imediata para a sua alma, em nome do Senhor Jesus, Porém, se ele ler com calma, ele vai ter uma qualidade bíblica eloquente, uma qualidade bíblica importante e também com qualidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que tenhamos a sabedoria também do alto, que é do Senhor Jesus Cristo, para ler a Bíblia e compreender ela adequadamente. Aqui eu vou citar para você alguns versículos do qual você tome nota, que eu vou pegar e vou dizer para você como pegar e interpretar. Mas a leitura das Escrituras Sagradas são um dever, um privilégio de que poucos têm. Tem países aí que não permitem mais ler a palavra do Senhor Jesus, não deixa nem entrar uma Bíblia em seu determinado país, determinado território. Nós aqui brasileiros, ou aonde chegar esse vídeo, temos o privilégio de ter uma Bíblia Sagrada para nós continuarmos
a caminhada do bom mestre, que é ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico. Como assim? Em vez de você ficar 24 horas na internet, você ficar jogando jogo, né? Você botar conversa fiada fora, pegue sua Bíblia, zele por o que está dito na Bíblia, zele para você não passar vergonha na frente do seu pastor ou na frente de outro obreiro que sabe mais manejar a Bíblia do que você, e ele pergunta uma determinada passagem e você não sabe nada, né? Por isso que aí entra aquela parte que o meu povo foi destruído por falta de conhecimentos, lá em Oséias 6, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Devemos estar também conscientes de necessidade de aplicar o texto sagrado nas nossas vidas. Como assim, missionário? Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra de Deus, que devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Isso está na palavra, não é o missionário que está dizendo não, está lá em Tiago capítulo 1, verso 22, que nós devemos ser cumpridores. Eu ouvi essa palavra, qual? Ide pregai por todo mundo o evangelho a toda criatura. Ai, que palavra bem linda. Você só gostou da palavra, você não está, como diz a palavra de Tiago 1,22, você não está cumprindo a palavra. Você simplesmente leu a palavra como lia um livro comum. Só que você não cumpriu, você não tomou ela como lição, né? Como absorver determinada palavra para você receber e praticar e repassar para o próximo, ganhar almas em nome do Senhor Jesus. Mas missionário, a Bíblia precisa ser interpretada? Olha, a importância da exegese na Bíblia, né? O termo exegese vem do grego fora, a palavra fora, né? E também, né, no sentido de guiar, literalmente, né, significa guiar para fora. Porque se você pegar e ver no verbo grego a palavra exegese, né, significa fora, né, em nome do Senhor Jesus, né, mas no sentido guiar, literalmente, em nome do Senhor Jesus, guiar para fora. A palavra está dizendo que você não deve ficar 24 horas também só dentro dos templos. Não, a palavra diz ide pregai a toda criatura. Se você colocar em prática, né, essa leitura, praticar a leitura, você está sendo uma pessoa que sabe manejar muito bem a palavra do Senhor Jesus. E isso, né, extrai a intenção das palavras de um texto, né? Assim, o alvo da exegese é deixar, né, deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretende fazer ou pretendia fazer. Não podemos dizer, exemplo, Deus diz lá na sua, não está dizendo isso na palavra, Deus diz na sua palavra que amanhã às 22 horas vai morrer. Que isso, irmão? Todo mundo vai morrer. Não, o Espírito Santo manda dizer, ei, profetiza, filho do homem, profetiza para aquela alma aflita. Se o Espírito Santo te dizer, profetiza. Se o Espírito Santo clarear a tua mente, mandar tu abrir a palavra em determinado texto, ele vai te ensinar, ele vai clarear, ele vai te dar o dom da interpretação. Só que muitas pessoas não estão vivendo pelo Espírito, estão vivendo pela carne, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pretendia-se que no contexto original dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu. Como assim? Se aqui você lê que Felipe estava correndo em Atos dos Apóstolos, né, você vai pensar também que ele estava correndo ou fugindo. Não tem sentido. Ele estava indo ao encontro de um profeta, que era o profeta Isaías, né? Mas também significa aquilo que Deus não pretendeu. É necessário, né, que a gente tem que examinar as Escrituras, né? Como diz lá em 2 Timóteo, grave aí, 2 Timóteo, capítulo 2,
2 Timóteo, capítulo 2. Enquanto eu acho que você vai se inscrevendo no canal, em nome do Senhor Jesus, capítulo 2, já achei aqui na minha Bíblia, verso 15, olha só que tremendo é a palavra do Senhor Jesus, e qual você, obreiro, missionário, você deve pegar e manejar a palavra muito bem, em nome do Senhor Jesus. Missionário, eu posso fazer cursos online? Quanto mais sabedoria, melhor. Quanto mais aplicação através da palavra, melhor. Fora da palavra, não dá certo. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o verso 15, que eu estou falando aqui sobre a Bíblia precisa ser interpretada. Eu estou falando sobre a importância da exegese, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura-se apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Olha o que eu falei, preste bem atenção. Procura-se te apresentar como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Se o pastor te perguntar, ei, aonde diz a palavra de sobre o obreiro ser aprovado? Ah, pastor, diz lá em Joel 4:4. Não, está errado. Diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Então você tem que saber manejar a palavra muito bem. Você tem que saber ler as escrituras muito bem, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha te usar também com eloquência, né? Para você não passar vergonha, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando a leitura. E que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Repetindo, procura-se apresentar-se a Deus aprovado. Ei, é aprovado, não é meia boca, né? Não é meia boca. Como obreiro. Ei, primeiro se começa como obreiro, não querer subir direto a pastorado, preste bem atenção. Que não tem de que se envergonhar. Quando você abrir a Bíblia, você pode ensinar. Quando você abrir a Bíblia, você pode dizer, não, é nesse versículo que está dizendo, o irmão, a irmã, o jovem, vai abrir e vai estar lá. É sinal que você não vai ser envergonhado. É sinal que você é um obreiro aprovado, né? Por exemplo, os estudos das línguas bíblicas, dos fatos, né? Da história, da cultura, dos recursos literários, né? E também, né? Usados no texto sagrado, cooperam para a compreensão do real significado das palavras inspiradas. Como assim, missionário? Das palavras inspiradas? Não tem problema. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 3, livro de Efésios, capítulo 3, verso 10, capítulo 3, verso 10. Ah, missionário, olhar na Bíblia demora demais. Ei, meu amado irmão, não fique com a Bíblia só no celular como um crente malandro. Pegue sua Bíblia e pratique, porque senão você vai pegar e vai se perder em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Livro de Efésios, capítulo 3, verso 10, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 10, em nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 3, já estou aqui achando na minha Bíblia, capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Para que agora, pela igreja multiforme, sabedoria de Deus seja reconhecida dos principados e potestades do céu. Em nome do Senhor Jesus. Olha só o que a palavra está falando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que
muitos cooperam para a compreensão real e o significado das palavras inspiradas. Mas como assim, missionário? Mas ainda tem mais. Vamos até o verso 18, em nome do Senhor Jesus. Segundo o termo, propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia. Seja ousado, não seja um crente que se sente um pouco tímido, em nome do Senhor Jesus, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Nele em quem, missionário? Em Jesus. Portanto vos peço que não desfaleciais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais coroados com poder pelo Espírito no homem interior. Olha só, para que Cristo habite pela fé, porque se fosse pelas nossas atitudes, preste bem atenção, porque se fosse pelas nossas atitudes, nós não estaríamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas é pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos o qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O que a palavra aqui está dizendo? Que as línguas bíblicas, as históricas, a cultura, as literárias, usado aqui nesse texto de Efésios capítulo 3, verso do 10, capítulo 3, verso do 10 ao 18, fala que muitos leitores têm limitações para ler. Mas, missionário, quais as limitações? Vamos lá. As limitações nesses aspectos, meu amado irmão, é preciso reconhecer de que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando-a. Muito bem, repetindo, toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando a Bíblia. Amém? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso porque todos os leitores, são também intérpretes. Como assim, missionário? Deuteronômio, capítulo 9 do livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 9, em nome do Senhor Jesus, capítulo 9, verso 2. Não entendi, missionário. Poderia ler de novo? Leio. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Então o que eu estou falando? Qual é a palavra-chave? Leitura. A palavra-chave é leitura. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você será um obreiro aprovado. Você poderá manejar a palavra do Senhor. Você poderá, considerar as limitações de determinados leitores, que tem leitores que demoram um pouco para se manejar muito bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura de Deuteronômio, capítulo 9, verso 2. É o que eu falei agora aqui sobre as limitações de alguns leitores. Olha só que tremendo. Um povo grande e alto, filhos de gigante que tu conheces, e de que já ouvistes, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Eu posso dizer a você, ninguém pararia. O problema da contestação reside, meus amados irmãos, reside nas ideias que trazemos, conosco antes mesmo de começarmos a leitura bíblica, Como diz lá no livro de Efésios também, capítulo 4, verso 22, você pode anotar. Eu não vou ler agora aqui porque senão vai prolongar o vídeo, em nome do Senhor Jesus. Por conseguinte, nem sempre, entre aspas,
o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Como assim, missionário? Às vezes você lê uma coisa, você interpreta uma coisa, o qual o Espírito Santo não aprova. O Espírito Santo fala, não, é desse jeito que eu quero, e você fala, não, é desse jeito aqui. Aí fica um vai e vem, fica entre, como fala aqui o gaúcho onde eu estou, entre a cruz e a espada, Então eu falo a você que quando o Espírito Santo, em primeiro lugar, falar é desse jeito, a primeira palavra vem do céu, toda autoridade se encontra aqui na Bíblia. Para você ler a palavra do Senhor com eloquência e autoridade, você tem que ler frequentemente a palavra do Senhor Jesus Cristo e interpretá-la, o qual Deus, através de uma pequena estrofe, Ele pode pegar e falar com você algo que você vem buscando a semana toda, algo que você vem batalhando em oração, e a palavra está ali. Mas muitos leiam a palavra, passam correndo, e aí não são obreiros aprovados, são obreiros reprovados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, como eu falei para os irmãos, entre aspas, o Espírito Santo tem uma intenção. Nós, seres humanos, temos outra, em nome do Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro, se não me engano, 3,16, você pode revisar também a respeito disso. Mas vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para 2 Pedro, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse estudo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Vamos à leitura de 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender. Olha só o que eu falei, o qual muitos leitores têm limitações para entender a Bíblia. Repetindo, isso está na palavra, olha só. Falando disso, como todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indútuos e inconstantes torcem, e igualmente em outras escrituras, para a sua própria perdição. O que a palavra está dizendo? Muitas pessoas tentam pegar e distorcer a palavra, para ser mais fácil, para pegar e ser mais fácil. Exemplo para mim, para você que está me assistindo agora, mas ao contrário, como fala ali 2 Pedro, vai ficar na perdição, vai entrar no pecado, em nome do Senhor Jesus. E em virtude da nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, como fala lá em Romanos, capítulo 8, 7, precisamos usar métodos sadios. Como assim, missionário? Usar métodos sadios, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. No livro de Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, vamos à leitura da palavra. Livro de Romanos, capítulo 12, em nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 12, verso 2, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a palavra está dizendo aqui, renove o seu entendimento a cada dia, se aprofunde mais, estude mais na palavra, leia livros, o qual o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, vai te aprimorar cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando a palavra, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo? Precisamos usar métodos sadios. Qual é o primeiro método sadio, missionário? A Bíblia. A Bíblia é a fonte. A Bíblia, aqui você encontra a resposta, a cura. Tudo que você precisa está aqui.
posso pegar um livro e ler determinado livro referente à Bíblia Sagrada? Sim, quanto mais sabedoria, melhor. Quanto mais entendimento, melhor, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma nobre tarefa, irmão. É uma nobre tarefa, tá? É uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Jesus Cristo. Como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Também em Apocalipse 1:3, o qual podemos ler. Vamos ler Apocalipse 1:3, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, 1:3. Missionário, eu não estou entendendo nada. Vou ratificar, vou te dar uma conclusão no final. Eu sei que vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas Deus vai dar vitória, como já deu para você que está me assistindo aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha só. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê e ouvem a palavra dessa profecia. Ei, a palavra dessa profecia é a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. O que lê, que não fica 24 horas na internet. Ao contrário, aquele que lê, que se aprimora do conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu estou falando de limitações de leitores. Preste muito bem atenção, em nome do Senhor Jesus. Continuando a palavra, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu amado irmão, eu não vou entrar aqui fora do contexto dessa palavra. Vou só abrir um parênteses, irmão. A volta do Senhor Jesus está próxima. A volta do Senhor Jesus já está batendo a sua porta. Ei, é hora de você se despertar. É hora de você ser um obreiro aprovado, que sabe manejar a palavra do Senhor, o qual muitas pessoas não estão sabendo. Tem leitores que têm dificuldade, têm limitações, Exemplo, na igreja tem muitas pessoas que leem a Bíblia, e dão às vezes até uma gaguejada, estão com algum processo de limitação, mas tem uma coisa, que podemos fazer, que é praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ler a palavra, como está dizendo aqui em Apocalipse 1:3, aquele que lê e pratica e guarda o que está dizendo aqui é mais do que abençoado, é um bem-aventurado, é um obreiro aprovado que sabe manejar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a você que você anote esses versículos, o qual eu também já estou aqui anotando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, missionário, e a natureza das Escrituras, missionário? Nesse ponto a gente tem que ratificar que a necessidade da Bíblia ser interpretadas acha a natureza da própria palavra de Deus, como já estudado no texto bíblico, que eu falei agora aqui para você de Apocalipse capítulo 1, verso 3, em nome do Senhor Jesus, como as línguas distintas do hebraico, do grego, em nome do Senhor Jesus Cristo, aproximadamente, amados irmãos, 1.600 anos por cerca de 40 autores, viveram em épocas culturais diferentes. Como assim? Uma cultura, exemplo, isso não está na Bíblia, uma cultura que está praticando determinada coisa A e outra determinada coisa B, então não estavam praticando as duas culturas. Preste muito bem atenção. Então fala aqui em culturas diferentes. Portanto, os textos gnômicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tanta que podemos aqui, citar as narrativas, as poesias, as crônicas, a profecia, as parábolas, Também podemos, precisar para interpretadas sob a orientação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter como um obreiro aprovado, saber interpretar as culturas diferentes, os textos canônicos, Também devemos, interpretar, a respeito de toda a palavra em geral. Ah, mas missionário, qual é a primeira sinopse que tu me dá? As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Repetindo,
As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Aqui eu ratifico a necessidade da Bíblia ser interpretada, e eu ratifico também que acha-se na natureza da própria palavra de Deus. A própria Bíblia te chama para você interpretar ela. Ou você, se você está fazendo isso, leia correndo, você não está entendendo nada. Mas se você está se aprimorando, está entrando mais profundo, com certeza a Bíblia vai te levar a um patamar completamente diferente, leitor. Mas missionário, como assim a Bíblia precisa ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem? Se você pregar, exemplo, não está na Bíblia, uma palavra de salvação e você já está dizendo uma palavra sobre homilética bíblica, não tem o significado, não está batendo em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer para você. Mas como pode isso, missionário? O que é os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia? Muito bem, eu vou pegar e vou dizer a você da autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo, o pentecostalismo, é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos que a inspiração divina, como fala a palavra do Senhor Jesus, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Em 2 Timóteo, como a gente lemos, capítulo 3, 6, é bem explicativo. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressupostos a sua inerência e infatibilidade. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdadeiro. Aqui não tem nada de ladainha. Aqui não tem nada, missionário, eu acho que tem isso aqui, está errado, eu acho que eu devo arrumar. Você não tem nada de errado. Aqui não foge nem um I nem um A. Está tudo certo. A Bíblia é a única autoridade que você tem que ter na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como assim, missionário? A Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na compreensão, na experiência e confirma as verdades bíblicas. Você está ali, exemplo, não está na Bíblia, você está ali lendo a palavra do Senhor Jesus e você está entendendo, e vem o Espírito Santo e te fala: meu amado irmão, meu amado, é assim que funciona, é assim que faz, é assim que anda. Você já está sendo um obreiro aprovado, mas se você pegar e ler correndo, você está sendo um obreiro reprovado. Mas missionário, como assim, missionário? O tema falava de como ler as Escrituras e é o que eu estou falando a você. Você não deve ter prestado atenção mais para trás. O que eu falo a você, a Bíblia é a autoridade final. Aqui fala tudo, a sua resposta, a sua cura, mas só que a interpretação vem pelo Espírito que nos auxilia a compreender, e a experiência confirma as verdades bíblicas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas missionário, qual é o valor da experiência? O texto sagrado é útil para o ensino da repreensão e a correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Em 2 Timóteo capítulo 3, 16, 17, essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada em nosso dia a dia, não de semana em semana, não de mês em mês, é de dia a dia, diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando são experimentadas pela Igreja do Senhor, como fala lá em Marcos. Podemos ler lá em Marcos capítulo 16, verso 20, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, verso 20, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, verso 20, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos é o Novo Testamento, Você vai achar bem fácil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, verso 20. 16, verso 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, todas as partes,
Quando o pastor determinar, o pastor carnal que eu falo, quando o pastor carnal falar, ei, vai lá anunciar a palavra do Senhor, vai lá evangelizar, vai. A palavra do Senhor disse, ora, eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Não é só no teu trabalho que você deve pregar. Você deve pregar na farmácia, você deve pregar no supermercado, você deve anunciar a palavra do meu mestre, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. O que eu pego e eu falo a você, missionário, como é o sentido nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não é apenas que descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, Ao contrário, como também torna válida para os nossos dias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, capítulo 4, verso 38 e 39, ressalta, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. É isso mesmo que você falou. Somente a Escritura é que pode autenticar. Autenticar é um termo, fazer algo importante e até mesmo corrigir experiências ou práticas da igreja, caso seja necessário, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Amém? Glórias a Deus. Mas missionário, como assim missionário? Quais são as regras básicas de interpretação? A Escritura é a sua própria intérprete. A hermenêutica, entre aspas, tem a origem do termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Martim Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e interdita por si própria. Lá no livro de Isaías você pode acompanhar isso. Livro de Isaías capítulo 8, verso 20. Significa que devemos estudar a Bíblia, seguir o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Exemplo, você está lendo um texto e você quer compreender, você vai em outro texto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas missionário, quais são os princípios da interpretação bíblica? Os princípios gramaticais históricos, literários, que a gente pode enfatizar que no texto bíblico tem um sentido único, que sempre que possível deve ser interpretado. Mas como você pode, missionário, falar isso? Onde você está vendo isso? Eu estou vendo na escola bíblica dominical da lição 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, na escola bíblica dominical. Estou passando esse conhecimento para você. Mas aí você fala para mim, mas missionário, me dá uma sinopse, mais uma para mim entender. A Escritura é a principal intérprete, ela mesma se interpreta. Assim sendo que o uso da hermenêutica é a iluminação do Espírito, auxiliam na correta interpretação. Como assim, missionário? Me dá uma conclusão a respeito disso. A conclusão é que a Bíblia Sagrada deve ser lida, interpretada nesse mistério. Os auxiliadores pela exegese, pela hermenêutica, contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. Pode vir teólogo, pode vir hermenêutica, pode vir exegese. Se Deus te mandar falar em determinado sentido, é aquele sentido ali, glória a Deus e aleluia. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Como pode um obreiro pegar e falar assim? Qual é o termo de exegese, missionário? O termo de exegese é o que eu falei, significa fora e também significa as duas coisas, guiar para fora, Anote, em nome do Senhor Jesus. Por que precisamos usar métodos sadios missionários como auxílio na interpretação das Escrituras? Em virtude da nossa inclinação, como fala pecaminosa, que nos induz ao erro. Lá em Romanos 8:7 fala:
precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz isso. Segundo esse estudo que o Senhor fez, como podemos acatar a autoridade da Bíblia? A gente acata as suas doutrinas, né? Reconhecemos a realidade do sobrenatural, da literalidade dos milagres e da atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Isso fala lá em Atos capítulo 2, verso 39. Mas é acerca do valor da experiência, de como vemos o livro do Atos dos Apóstolos. Meu amado irmão, nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não é apenas o que descreve sobre o pentecostalismo, né, e da igreja primitiva, como também torna a validade para os nossos dias de hoje, né, que fala lá em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, e também do 4, do 38 ao 39. O que é enfatizado na interpretação bíblica dentre os princípios gramáticos, históricos e literários? Isso eu estou fazendo perguntas e estou respondendo para você em nome do Senhor Jesus. Dentre os principais, né, gramaticais, históricos e literários, a gente enfatiza que o texto bíblico tem sentido único, tem um único sentido, não tem dois sentidos, não tem três sentidos, tem um único sentido e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Mas qual é a conclusão de como ler a Escritura, missionário? Como ler as Escrituras? Como ler as Escrituras? Você deve ler as Escrituras diariamente, como um obreiro aprovado. Não se distraia, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, siga para o alvo, em nome do Senhor Jesus. E quais os livros que tu me indica, missionário? O Guia Básico para a Interpretação da Bíblia, de Robert Stiller, né, que está no site da CPAD, você pode baixar, é um guia sensacional, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo e a Palavra, de Gutierrez Figueira, para te aprofundar cada vez mais de como ler a leitura da Palavra de Deus, como ler a Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos aqui fazer uma oração e eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você o mais rápido possível, em nome do Senhor Jesus. Hoje esse livro, né, chamado Bíblia Sagrada, e também aqui, né, a lição 5 da escola dominical foi praticado aqui nesse estudo, né, em nome do Senhor Jesus. E também agora eu quero orar por você, orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome do Senhor Jesus. Missionário, qual será o próximo, missionário, para nosso entendimento? A Bíblia como um guia de vida, para toda a vida será o próximo, mas isso será mais para frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda essa lição 5 da Escola Bíblica Dominical, né, em nome do Senhor Jesus, o qual eu ministrei aqui para você o básico, né, e também, né, para que você entenda, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao céu. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nessa hora, ó Pai, eu determino, Senhor, que essa pessoa, Pai, que me assistiu, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, esse jovem, Pai, venha, Pai, entender, Pai, que para, Pai, ler as Escrituras, Pai, não devemos, Pai, se distrair, Pai, não devemos pensar coisas, Pai, que não seja, Pai, o momento da Escritura. Pai amado, devemos ser sábios, obreiros aprovados, Senhor, como diz a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, venha, Senhor, abençoar. Pai, venha, Senhor, honrar, Pai, a vida do meu irmão, Pai, da minha irmã, Pai, que esteve comigo aqui nesse estudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para a honra e a glória do Senhor. E todos dizem amém, amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo de mais um estudo da Palavra de Deus, querendo o Espírito Santo. Se despede aqui teu irmão em Cristo, missionário Pablo Brizolar.